o nosso tema hoje que a gente vai falar é sobre o único tipo de liderança que Jesus valida. É interessante isso porque nessa manhã, a gente estava comentando aqui, nós tivemos um encontro nessa manhã de líderes, e um dos exemplos que foi dado é que um dos grandes problemas que a gente vê, às vezes, dentro da liderança, é que as pessoas esquecem que o mais importante na liderança é, na verdade, as pessoas que você está liderando. E muitas pessoas estão preocupadas com técnicas, com táticas de liderança, ao invés de se preocuparem com o impacto que a liderança tem nas pessoas. Então, quando a gente fala de uma liderança de Jesus, temos que lembrar que ele se importa com as pessoas. Não existe no modelo de Jesus uma liderança que pense em coisas, que pense apenas em estratégias que impactam algo que não sejam vidas, que não sejam pessoas, não é verdade? Então, quando eu lidero de uma maneira que eu me esqueço disso, que eu não levo em consideração o que o meu papel como líder, as minhas ações como líder estão impactando nas pessoas, eu estou tomando alguma decisão errada, eu estou me posicionando da maneira errada, ok? Então, o que acontece? Em todos os setores da vida, a verdade é que muitas coisas são importantes na vida para que você possa alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, aquilo que você planeja. E, na verdade, essas coisas são influenciadoras do seu sucesso. Aí está desde a preparação, da sua educação, da sua formação. Tudo isso faz parte desse processo. Mas eu garanto para vocês que, apesar da importância de todas elas, nenhuma é tão importante quanto a liderança. John Maxwell sempre falou o seguinte: tudo começa e termina na liderança. E eu acrescento que tudo levanta e cai na liderança. Nós estamos sempre trazendo esse exemplo que quando você olha uma organização, normalmente o resultado dela, seja ele positivo ou negativo, é fruto da qualidade da liderança que ele tem. E quando a gente vai ver na Bíblia, isso também é um padrão na Bíblia. Todas as vezes que você vê que Israel tinha um rei que estava alinhado com Deus, que estava liderando debaixo da direção de Deus, o povo tinha uma situação positiva. Todas as vezes que você tinha um rei que se posicionava de uma maneira que era contrária aos padrões de Deus, você via o povo sofrendo dentro desse processo, não é verdade? Agora, onde é que está o âmago disso? Olha que já foram escritos mais de 20 mil livros a respeito de liderança. Liderança é uma paixão em todos os setores, seja no mundo corporativo, seja no mundo esportivo, seja no setor governamental, seja na igreja, em todos eles a gente vê uma grande preocupação com liderança. Agora, por que então, apesar de tanto foco nisso, tanta preocupação com isso, tanta gente que você vê que quer participar do desenvolvimento de liderança, você continua vendo falhas na liderança? Tem uma estatística muito interessante que mostra que 38% dos líderes falham nos primeiros 18 meses de liderança. 18 meses, nos primeiros 18 meses, no papel que eles ocupam. E essas falhas não acontecem em função de falta de competência, de capacidade técnica. Elas acontecem por problemas insidiosos que envolvem orgulho, falta de inteligência emocional, vaidade, problemas de caráter. Isso é um reflexo do seguinte aspecto: há uma grande preocupação no desenvolvimento de técnicas e táticas de liderança, sem se preocupar com a parte mais importante, que é o próprio líder, o coração do líder, as motivações desse líder. Então é por isso que nós entendemos que quando você vê o modelo de Jesus, o modelo de liderança de Jesus, ele era pouco preocupado com o fazer. Num primeiro ponto, o foco de Jesus, em primeiro lugar, era o ser do líder, era desenvolver o caráter, o coração do líder, para que então, após ele ser desenvolvido nas suas motivações, ser desenvolvido no seu coração, ele tivesse preparado então para começar então a assumir papéis a partir dali. Então, olha que interessante, a liderança, ela é um processo de influência. Então, eu quero trazer para vocês
uma definição definitiva de influência, de liderança, que é essa aqui. A liderança é um processo de influência, porque sempre que você procura influenciar o pensamento, o comportamento ou o desenvolvimento de outras pessoas, você está assumindo um papel de liderança. Lembre-se disso. A liderança, ela não é um direito da posição, ela é um fruto do posicionamento. Então, quando você olha, você pode estar em diversas atividades na sua vida e você está assumindo um posicionamento influenciador, que você pode estar influenciando o pensamento de alguém, você pode estar influenciando o comportamento de alguém, ou você pode estar influenciando o desenvolvimento de alguém. Esse é o papel que, por exemplo, os pais exercem com seus filhos, um professor exerce com seu aluno. Sempre que você tem essa oportunidade, você está exercendo influência e você está exercendo liderança, ok? E tem um ponto importante. Então, como é que a gente pode, então, olhar na Bíblia aspectos que nos trazem essa importância da liderança? Bem, primeira coisa, eu vou compartilhar com vocês uma passagem que é Mateus 23, 11 e 12, onde Jesus fala o seguinte: o mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Olha que interessante, ele já dá essa pegada, trazendo um conceito para um posicionamento servil. Ele já começa a mostrar que o mais importante é quem? É aquele que serve. Bem, a teoria da liderança servidora, ela surgiu na década de 70, através de um cara chamado Robert Greenleaf. O Greenleaf, ele escreveu essa teoria após a leitura de um livro que contava uma jornada de amigos, né, que queriam, na verdade, chegar a um lugar diferenciado, um lugar onde eles entendiam que iam ter um crescimento espiritual. E tinha ali no meio dessa jornada um servo, um cara que ajudava eles, chamado Leo. E Leo era aquele que facilitava a jornada deles, facilitava a vida deles ao longo daquele caminho. E o que aconteceu nesse caminho? Um belo dia, Leo desapareceu. E depois que Leo desapareceu, eles não conseguiram mais seguir adiante, não conseguiram mais ter as condições de ir para aquele lugar e desistiram daquela jornada. Um belo dia, um dos participantes daquele grupo, ele descobriu aquele local que ele tanto procurava, aquele local que representava a busca por um crescimento. E que é que ele descobre? Que o líder chave daquela organização, que era Leo. E aí ele entendeu que, quando você fala do modelo de liderança de Jesus, em primeiro lugar vem o seu papel de servo, depois o papel de líder. Ou seja, eu, porque tenho consciência da importância, porque quero me envolver naquilo, eu decido servir. E depois que eu sirvo, ao entender a importância, eu tomo a decisão de, então, liderar. Então, eu não sou um líder servo, eu sou um servo líder. Quando a gente olha essa passagem bíblica, Jesus fala isso. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. É interessante que depois há uma situação na Bíblia, que a gente vai ver aqui em Marcos 9, de 33 a 35, que conta uma história que, quando chegaram a Cafarnaum, se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês discutiam no caminho. Os discípulos vinham discutindo no caminho e Jesus falou: o que está pegando entre vocês? Eles não responderam nada, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Quem é o maior? Quem é o maior? E olha o que Jesus fala. Jesus sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Olha que interessante esse posicionamento que Jesus assumiu na hora em que ele viu os discípulos discutindo sobre liderança. Um ponto importante que vocês têm que perceber aqui: Jesus não repreendeu eles por estarem
discutindo sobre quem era maior ou quem era menor. Ele só deu uma dica, olha só, quem quiser ser o primeiro, que se torne último e servo de todos. Vocês percebem que não há uma repreensão por querer ser líder? O que houve aqui por parte de Jesus foi uma direção sobre o que aquele que quer ser líder deveria priorizar e deveria buscar. Logo depois a gente vê outra passagem, ele fala, que a gente vê mais à frente, você vai ver Jesus fazendo a mesma coisa, ou seja, quando Jesus encontrou esses discípulos, o que ele fez? Ele não repreendeu, ele só deu uma direção através de uma fórmula que nenhum deles esperava receber. Ninguém esperava que essa era a maneira através da qual Jesus estaria dizendo que deveria ser o modelo da liderança servidora, não é verdade? Mais à frente a gente vai ver uma passagem que esse versículo, essa passagem, Mateus 20, 25 a 28, é o tratado de liderança na Bíblia. Se você quer entender o que é liderança na Bíblia, você tem que gravar essa passagem, porque ela é o tratado de liderança na Bíblia. Aqui a gente vê a história de quando a mãe de Tiago e João pede a Jesus que cada filho dela tenha uma posição lá no reino dos céus. Jesus fala assim, não cabe a mim decidir isso. E ali ele dá um parecer. E o que acontece? Os 12 discípulos ficam chateados. Os outros 10 ficaram chateados. Jesus chama eles e fala o seguinte, trouxe para perto, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Então ele definiu aqui, modelo de liderança do mundo, domínio e autoridade. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que interessante, claramente aí você vê uma separação entre o modelo de liderança do mundo e o modelo de liderança de Jesus. Ele estabeleceu nessa passagem bíblica uma separação entre o sistema do mundo e o sistema que ele valida. Além do mais, ele mostrou que esse é o modelo que ele mesmo adota. Porque olha que interessante, quando você olha, eu estou escrevendo agora um novo material sobre liderança, e eu comecei a entender as características de um líder servo. A primeira característica de um líder servo é o seguinte, ele se submete à direção e à visão que o seu líder maior apresenta a ele e chama ele para realizar. Jesus estava no céu e o Pai chamou ele para uma missão. Segundo ponto, o líder servo, ele abre mão da sua posição e da sua zona de conforto para cumprir o papel que ele está sendo chamado para cumprir. Terceiro ponto, o líder servo, ele se submete ao processo de capacitação e de validação necessários para que ele possa realizar esse papel. Quarto ponto, ele forma um time e capacita esse time para caminhar com ele e vamos seguir, no final, ele envia esse time para dar continuidade à missão dele. Mas olha que interessante, então ele fala assim, eu mesmo, Filho do Homem, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês entendem que essa frase, mas entre vocês não será assim, representa para nós hoje? Esse é um ponto interessante, pelo seguinte, vou responder, para os seguidores de Jesus, a liderança servidora não é uma opção, a liderança servidora é uma ordem. Jesus não sugeriu que eles poderiam fazer de outra maneira. Quando a gente volta
nessa passagem, Jesus fala o seguinte, mas entre vocês não será assim. Ele deu uma ordenança a eles, ele não sugeriu. Antes ele vinha explicando, você quer ser líder? Seja o primeiro a servir. Você quer ser líder? Você tem que entender que o sistema que você vai usar não é o sistema do mundo, não é um sistema baseado em autoridade e em poder, mas é um sistema baseado no serviço. Então, não há outro modelo de liderança validado por Jesus que não seja o modelo da liderança servidora. Entenderam isso? É uma virada radical. Ele está determinando aqui nessa passagem que o modelo de autoridade e poder é do mundo. O modelo dele é o modelo de serviço. Agora, o que é esse modelo de liderança servidora? O que significa a liderança servidora? A gente já entendeu que ela é a única abordagem que Jesus valida. Mas olha só, a gente tem que entender que não é um modelo fácil e também não é um modelo que vai ser implementado de uma maneira rápida. Esse é um processo que vai ser implementado normalmente a médio e longo prazo. Por quê? Porque ele traz uma necessidade de uma mudança, em primeiro lugar, uma mudança de conhecimento. Todo o processo de mudança, ele vai passar sempre por 4 etapas. Primeiro, eu tenho uma mudança no meu conhecimento. Depois que eu tenho uma mudança de conhecimento, eu tenho uma mudança de atitude, uma mudança de perspectiva. Eu passo a ter uma visão, uma atitude, uma perspectiva diferente em função desse novo conhecimento que eu tenho. Isso é que vai me levar a uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento é que vai levar a uma mudança de cultura. Não existe mudança de cultura sem mudança de conhecimento, sem mudança de perspectiva, sem uma mudança de comportamento. Esse é o processo que a gente entende que vai acontecer. Então, quando a gente começa a falar da liderança servidora, ela vai realmente trazer uma mudança. E essa mudança, ela não é um pequeno ajuste de pensamento. Na verdade, é uma mudança radical no sistema de atuação, no sistema de atuação do mundo. E aí a gente vai entender um outro aspecto que valida isso. Temos que lembrar que Jesus, ele tem uma linha muito clara no relacionamento dele com os seus liderados. Em primeiro lugar, ele pega os seus liderados e fala o seguinte: sigam-me e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Nenhum deles entendia o que era pescar homens, nenhum deles sabia o que era pescar homens. Caminhando com ele, ele foi ensinando eles ao longo dessa jornada, ok? Ele vai mostrando a eles como que é pescar homens. Num determinado momento, ele começa, que ele é questionado, perguntam para ele qual é o grande mandamento. Ele fala, amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Depois de um tempo, ele já muda, ele sobe o sarrafo. Você vai amar a Deus acima de todas as coisas, mas vai amar o próximo assim como eu amei vocês. E quando a gente olha, qual é a maneira que Jesus ele nos ama? Servindo e se sacrificando. Então a liderança servidora, o modelo de liderança de Jesus, ele envolve por parte do líder servir e se sacrificar pelos seus liderados. Significa amar não como ele se amaria, porque às vezes você se ama de uma maneira que você não está disposto a passar por certas coisas, porque você tem amor a você mesmo. Mas quando você ama como Jesus amou, você se dispõe a se sacrificar. Você se dispõe a levantar o nível daquilo que é o seu compromisso, o seu comprometimento como líder dessas pessoas. Depois disso, Jesus fala, olha, primeiro ele falou, venham e sigam-me, e depois ele fala, ide, vão por todas as nações, façam discípulos de todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem a eles a obedecer tudo aquilo que eu
ensinei a vocês? Porque eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Então você vê claramente que o modelo de liderança que Jesus ele valida e que ele implementou é um modelo onde ele se dispõe a, em primeiro lugar, servir, capacitar, enviar e empoderar. Essa passagem da grande comissão, ela começa, na verdade, com Jesus falando o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão. Ou seja, o que veio antes do vão? Já que eu recebi toda a autoridade no céu e na terra e vou estar com vocês todo o tempo, vão e façam os discípulos. Jesus pegou toda a capacidade, todo o poder que ele recebeu e nos empoderou para fazermos isso. Então você vai me perguntar, é difícil implementar um modelo de liderança servidora de Jesus? Sim. Sim, é. É impossível? Não. No momento que você se reveste da capacitação do Espírito Santo sobre a sua vida e você toma a decisão de seguir essa direção, você já começa a dar os passos nessa direção. Agora, existe um elemento fundamental nesse processo. E que elemento é esse? Que elemento, qual é o principal elemento dessa grande mudança? Está aí, Mateus 22, 37 a 39, que é o conceito de amor. Amor. Um líder que lidera como Jesus só vai conseguir liderar como ele, em primeiro lugar, se tiver um relacionamento com ele. Você não pode liderar como Jesus sem ter relacionamento com Jesus. Segundo ponto, quando você compreende o que significa o conceito do amor dentro do aspecto da liderança. Como líder semelhante a Jesus, você reconhece, ao liderar como Jesus, que Deus criou todas as pessoas e que Ele as ama tanto quanto ama você e tem grandes planos para as suas vidas. Onde é que isso se encaixa no aspecto da liderança? Um dos maiores problemas que a gente vê na liderança, no aspecto do ego do líder, é se sentir superior às outras pessoas. É ele acreditar que ele vale mais do que o outro. É ele acreditar que ele pode mais do que o outro. Agora, quando eu tenho um entendimento como líder, em primeiro lugar, de quem eu sou, entendendo que eu pertenço a Deus, e aí eu entendo quem eu sou, e compreendo que as pessoas, todas elas, também foram criadas por Deus, e que Deus tem planos para as suas vidas, olha onde é que isso vai mudar o mindset do líder. Se eu entendo que Deus me ama incondicionalmente, mas também entendo que Deus ama incondicionalmente o meu liderado, se eu entendo que Deus tem planos para a minha vida de vitória, mas também compreendo que Deus tem planos de vitória para a vida do meu liderado, se eu entendo que Deus faz todas as coisas cooperarem para o meu bem, mas também compreendo que isso vale para a vida do meu liderado, a minha relação com ele muda completamente diferente. E eu, como líder, começo a entender que o meu papel como líder não é o de explorar o meu subordinado, mas o meu papel como líder é potencializar o meu liderado naquilo que Deus planejou para a vida dele e que me colocou na vida dele como líder capaz de ajudá-lo a viver tudo aquilo que ele tem condições de viver através do chamado que ele tem em Jesus. Eu começo a entender como líder, porque foi isso que Jesus fez. O que Jesus ele sempre fez com as pessoas? Ele olhava para elas e via nelas alguém que Deus amava e que tinha o potencial de ser muito mais do que aquilo que ele estava sendo em função das circunstâncias da vida dele. Essa é uma virada na mentalidade. Então, se você como líder começa a entender que você não vai exercer uma liderança com base em poder e autoridade, mas uma liderança com base no serviço, você já vai começar um serviço que está totalmente conectado ao amor, essa coisa começa a mudar. E como é que funciona isso, gente?
Tem um aspecto muito interessante. Você, como líder, precisa entender que o seu chamado, muitas vezes, é de dar a direção, de dar a visão para as pessoas, de traçar objetivos para essas pessoas. E onde é que entra o aspecto visionário? É quando você faz o que Jesus fez. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele mostrou o seguinte: olha, quero mostrar para vocês que eu, como mestre de vocês, mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, então vocês também têm que fazer isso pelos outros. Ele deu esse exemplo. E o que ele fez ali? Não adianta eu, como líder, achar que na hora que eu comunico uma visão, determino objetivos, que isso vai acontecer simplesmente porque as pessoas vão chegar e vão fazer. Elas necessitam muitas vezes de quê? De recursos. E esses recursos podem ser orientação, capacitação, encorajamento, recursos até mesmo financeiros, e que você, como líder, é quem tem o papel de apoiá-los nisso. Ou seja, todas as vezes que eu, como líder, gero demanda nas pessoas, o meu papel como líder servidor é dar as condições para que essas demandas sejam atendidas e que assim as pessoas então tenham sucesso naquilo que eu tenho chamado elas para fazer. Eu sou, na verdade, alguém que não coloco algo na vida das pessoas na expectativa de que eles não cumpram, não. Eu tenho a expectativa de que você cumpra e que você tenha sucesso no que você está fazendo, que você consiga aquilo ali. Olha que interessante, Jesus, uma das características de Jesus é que ele veio para que todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna. Ele ainda diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Ou seja, o foco de Jesus é que nós tenhamos sucesso na vida, sucesso nessa vida, sucesso na vida eterna. Então eu, como líder, eu preciso entender o seguinte: eu preciso, na verdade, colocar todos os meus esforços necessários para que os meus liderados sejam bem-sucedidos, que eles tenham resultado naquilo que eles buscam na vida deles. Ou seja, como líder, você precisa se dedicar ao relacionamento com Jesus, com outras pessoas, assim como Jesus fez com quem? Com os seus discípulos. Jesus os amou, os serviu e assim ajudou eles a se tornarem as pessoas que ele os chamou para ser. Ou seja, o meu papel como líder não é estar lá em cima, num pedestal, dando ordens, é estar caminhando com os meus liderados, apoiando eles. É interessante que recentemente eu fiz uma postagem que eu falei que o líder, ele vai à frente, e uma pessoa retrucou assim: o líder não vai na frente, o líder vai junto. Eu falei assim: ele não entendeu o português. Falei que o líder vai à frente, eu não falei que ele vai na frente. O à frente é que ele está junto, mas ele está na posição de liderança. Ele está dando o quê? Está dando o caminho. Olha que interessante, Jesus ele falava o tempo inteiro: eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu só faço aquilo que o Pai me disse para fazer. Jesus era um líder completamente guiado por uma visão, guiado por um propósito e guiado por um exemplo que o impelia ao movimento. E esse é o posicionamento que nós, como líderes, temos que entender. O nosso papel ao caminhar com as pessoas é estar, na verdade, procurando o tempo inteiro, em primeiro lugar, o que elogiar. Um líder servidor, ele valoriza cada coisa bem feita do líder, porque ele reconhece o poder do encorajamento. Uma das maneiras que nós temos que entender, uma das grandes características de Deus, é que Deus ele é um encorajador. Então eu, como líder que lidero como Jesus, preciso entender que eu encorajo as pessoas. Segundo ponto, eu também aproveito para corrigir a rota quando eu percebo que essa rota está saindo do caminho. E sou rápido em fazer isso, para que eu não faça isso depois que está tudo completamente fora do caminho, ok? Ou seja, isso significa caminhar junto. Jesus, ele amou, serviu, e ali ele ajudou cada um para quê? Para ser aquilo que eles foram chamados para ser. Quando você encoraja alguém, você lembra ela de quem ela foi chamada para ser.
Quando você corrige alguém da maneira correta, você também está lembrando ela de quem ela foi chamada para ser, ok? E esse é um ponto fundamental, que aí entra um grande equívoco que acontece nas organizações tradicionais, no modelo tradicional, que é achar que é ou resultado ou relacionamento. E a gente aprende que, no caso de Jesus, nós temos que liderar focando em resultados e relacionamentos, porque eles são importantes e estão diretamente interligados. Ou seja, deixa eu voltar aqui, está aqui. Estão diretamente interligados. Espera aí. Voltou. Estão diretamente interligados. Preste atenção numa coisa. Você não constrói resultados sem pessoas. Você não constrói resultados. Eu comecei essa conversa aqui lembrando sobre isso. Liderança tem a ver com pessoas. Recentemente eu falei sobre isso para uma pessoa e ela ficou muito marcada porque ela estava trazendo uma demanda dela, problemas que ela estava tendo, e eu lembrei ela uma coisa importante. Você não gerencia pessoas, você gerencia processos. Pessoas você lidera. Você não gerencia pessoas, você gerencia processos. Pessoas você lidera. O que isso tem a ver com isso aqui? Eu preciso entender que eu, como líder, preciso reconhecer que as pessoas são o ponto-chave do que eu estou fazendo, porque eu faço tudo para elas e através delas. Então, não adianta eu construir resultados, mas eu destruir as pessoas e eu perder as pessoas. Assim como também não adianta eu querer construir relacionamentos ótimos e não ter resultados, porque isso não sustenta toda essa cadeia. Essas coisas têm que caminhar juntas. Você vê claramente que no modelo de Jesus, ele sempre se preocupou com as pessoas, mas sempre com uma maneira intencional que levasse a uma transformação, fosse da pessoa, fosse de uma comunidade, fosse de uma sociedade, fosse de uma mentalidade. Significa, na verdade, você está comprometido, então, com o desenvolvimento de outras pessoas e com a obtenção de resultados de uma forma que honre a Deus e que reflita as suas crenças fundamentais sobre de quem você é e quem você é. Ou seja, a maneira como eu lidero, ela precisa entender que eu estou comprometido em desenvolver as pessoas e que todas as vezes eu estou sempre lembrando a quem eu sirvo, a quem eu pertenço e o que isso reflete na minha identidade. Então, eu como líder não posso ter um conjunto de ações que não seja diretamente ligado e que esteja completamente ajustado com a maneira como aquele a quem eu pertenço faz as coisas. Vamos voltar a Jesus. Eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu só faço aquilo que o Pai me diz para fazer. Então, é nesse momento que a gente precisa pensar como líderes, o que eu faço? O que eu estou realizando? Como Jesus faria se fosse Ele no meu lugar? Qual seria a maneira através do qual Ele estaria realizando isso, se fosse Ele no meu lugar? Porque no final das contas eu preciso lembrar que eu pertenço a Ele, eu sirvo a Ele. Eu quero lembrar a todos vocês uma coisa importante, que fala sobre o fato que o trabalho, ele é adoração. Quando nós trabalhamos, nós adoramos a Deus. A palavra nos ensina que nós devemos fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Esse conceito, essa divisão entre sagrado e secular, não é bíblica. Na verdade, isso é uma característica do gnosticismo tão combatido na igreja. A igreja sempre combateu o gnosticismo, e quem defende isso, de que aquilo que é matéria, aquilo que tem a ver com a nossa atividade profissional é profano, é do mundo, e que aquilo que é espiritual é sagrado, são os gnósticos. A cultura que nós estamos inseridos, na verdade, que nós temos que nos inserir, é uma em que tudo é sagrado. Tudo que nós fazemos é sagrado.
Então, se eu como líder entendo que o modelo de liderança daquele a quem eu sigo fala de serviço e fala de amor, é isso que tem que refletir a minha maneira de agir, a minha maneira de me colocar. E aí, Lucas 6,31, Jesus fala, façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. É muito simples. Façam aos outros o que você deseja que façam a você. Então, a minha pergunta é, você como liderado, você gostaria de ter uma visão clara a respeito do que você está sendo chamado para construir, do que você está sendo chamado para realizar? Você como liderado, você gostaria de ter então objetivos claros? Você gostaria de ter toda a capacitação necessária para realizar aquilo que você está sendo chamado para fazer? Você gostaria de receber todo o empoderamento necessário para realizar aquilo que você está sendo chamado para fazer? Você gostaria de receber todos os recursos necessários para realizar aquilo que você está sendo chamado para fazer? Então, e da mesma maneira, quando você falhar, você gostaria de ser perdoado, corrigido com o objetivo de te reorientar? Você não gostaria disso? E gostaria também de ser reconhecido no momento que você faz alguma coisa correta? E gostaria também de receber de vez em quando uma graça do seu líder, porque você caminha com ele? Esse é o padrão de Jesus. Então, essa liderança que Jesus valida, uma liderança servidora, uma liderança transformacional, uma liderança baseada no amor, ela tem o objetivo de conduzir você sempre a um lugar melhor. A liderança de Jesus, ela significa um processo de transformação que leve você a lugares melhores. E é interessante que de todas as funções, fora da igreja, Deus escolheu o pastor para ser esse modelo, Quando você pensa em um titã dos negócios, ou um líder político, provavelmente você não pensa em alguém pastoreando ovelhas. Mas olha que interessante, o pastor, o que ele faz? Para começar, ele tem um time que conhece ele, que responde a ele, e que ele tem um papel de proteger, de sempre conduzir eles para um lugar onde vai ter o melhor alimento, a melhor proteção, as melhores condições para que eles possam ter a sua melhor qualidade de vida. Então, o processo do pastor é esse. Quando o pastor percebe que o negócio já não está bom, o que ele promove? Uma mudança. Vamos mudar para um outro pasto, porque esse pasto aqui já deu o que tinha que dar. Quando alguém se perde, o que ele faz? Ele vai buscar. Ele vai lá buscar. Ele resgata. Ninguém fica para trás. Ele vai lá e busca esse alguém. Ele sempre tem essa preocupação em que as suas ovelhas vivam o melhor. O fato é que as recompensas dessa liderança baseada no amor, elas são o quê? Relacionamentos duradouros e transformações incríveis que glorificam aquele que você segue. Esse é um ponto. Quando você adota esse modelo de liderança, você está glorificando a Deus. Você começa um processo que vai levar você a construir um relacionamento, em primeiro lugar, de confiança. Tudo o que a gente está falando aqui, o primeiro elemento que isso vai produzir é confiança. E quando você tem relacionamentos que desenvolvem a confiança, você cria uma cultura que é um solo fértil para você aumentar na inovação, na participação, na cooperação, em todos os aspectos, aonde um entende que no momento que eu me conecto com o meu amigo do lado, nós podemos fazer mais. Onde eu entendo que quem está do meu lado, ele pode ser o que a palavra fala, ferro afiando ferro. Ele pode ser alguém em quem eu posso confiar, porque eu sei que no momento que ele está me dando um feedback, ele tem um objetivo, ou de me empoderar, ou de me corrigir, com o objetivo de que eu me desenvolva, que eu cresça e que eu comece a ir para um novo patamar. Agora, se eu crio um ambiente onde ninguém confia em ninguém,
Ninguém tem na verdade, a coragem de se posicionar. E aí você começa a criar aquele ambiente de falsidade, aquele ambiente onde as coisas não acontecem. Então, um ponto importante, isso vai trazer, isso é uma grande recompensa, vão ser relacionamentos duradouros e transformações incríveis. E Deus vai ser glorificado nesse processo. Agora, eu quero começar a refletir alguns pontos com vocês aqui a respeito de tudo isso. Primeiro ponto, a gente já entendeu que a liderança ela acontece sempre que nós influenciamos o pensamento, o comportamento ou o desenvolvimento de outra pessoa. A pessoa pode não ser cristã, ela pode nem gostar de Jesus, mas ela não pode negar que Jesus é o maior líder que já pisou na face da terra em todos os tempos. Jesus é o maior modelo de liderança. Por quê? Ele, a partir de 12 discípulos, que não eram capacitados em termos acadêmicos, que eram pessoas simples, ele criou a maior, na verdade não uma organização, mas o maior organismo do universo. Nenhuma organização tem o tamanho, a duração, a pluralidade e a influência que a igreja teve, tem e vai continuar tendo na face da terra. A partir de um modelo onde ele começou ali a aplicar o quê? O amor e o serviço. A grande verdade é que os pilares que sustentam esse grande organismo chamado igreja são o amor e o serviço. Qualquer outra coisa, qualquer outro elemento que se coloque dentro dessa equação, ele não tem o poder de substituir o amor e o serviço. O outro ponto, a liderança servidora é a única abordagem de liderança que Jesus valida para os seus seguidores. É a única, não existe opção sobre isso. E o outro ponto é que a liderança eficaz, ela começa então do lado de dentro, com nossos corações. Na verdade, esse processo de mudança, ele não começa na cabeça, ele começa no coração. Quando eu tenho uma transformação das minhas motivações, quando eu começo a entender o porquê eu faço o que eu faço. O mais importante para Jesus, no primeiro ponto, não é o que você faz, mas é o porquê você faz. Você precisa entender que, na verdade, quando a gente olha no modelo de Jesus, o mais importante é o porquê e o como, porque no modelo de Jesus, o processo é importante. Não adianta eu entregar resultados, mas esses resultados significarem um rastro de destruição ao longo da minha jornada. Eu preciso entender que o como ele é importante dentro desse processo. Então, primeiro eu mudo o coração, depois eu mudo a cabeça, depois eu mudo as ações do líder. E aí a pergunta eu falo, de que forma a sua liderança seria diferente se você realmente, que você é a pessoa que Deus diz que você é? Quando você começa a entender de quem você pertence, a quem você pertence e quem você é, você tem entendimento da sua identidade. E isso é fundamental para que você seja um líder eficaz. Segundo ponto, de que forma a sua liderança seria diferente se você realmente acreditasse que Deus ama e tem planos para as pessoas que você lidera, assim como Ele ama e tem planos para as pessoas que você lidera, tem para você. Se outro ponto, como Jesus faria o seu papel de uma maneira diferente da maneira como você está fazendo. Esse é um aspecto de reflexão que você tem que sempre trazer para você no seu papel de líder e principalmente antes de tomar qualquer tipo de decisão. Nós vivemos uma época, na verdade, em que proteger sentimentos é muito mais valorizado do que proclamar a verdade. As pessoas, elas olham com desconfiança para qualquer um que deseje influenciar outros ou adotar as suas crenças.
Mas o meu recado aqui é o que o Thomas Jefferson proclamou um dia. Em assuntos de moda, nade a favor da corrente. Em questões de consciência, fique firme como uma rocha. Então, que você, como líder, não entre na onda do que todo mundo fala, do que todo mundo está dizendo, mas que você seja firmado na rocha e se mantenha firme nessa rocha e que você tenha uma liderança servidora, transformacional, focada no amor, assim como Jesus não apenas nos chamou, mas determinou que essa é a liderança que Ele valida. Essa é a única liderança que Ele valida para nós, que somos seus servidores e seus seguidores. Amém? Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Deus abençoe vocês.